A desgraça da mentira é que você, ao contar a primeira, você passa a vida inteira contando mentira para justificar a primeira que você contou. Eu confesso que não foi fácil reunir quase que todas as mentiras do Lula, mas aqui vão elas. Em primeiro lugar, a clássica, quando o Lula fala que basicamente inventava números e ficava por isso mesmo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo falando, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia tendo número. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua, eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim pra mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula, porque senão a gente não conseguiria andar na rua, Lula. É muita gente. E dá pra perceber que é uma prática meio comum do Lula inventar números. No Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome, 33 milhões de brasileiros vão dormir sem ter o que comer, 800 milhões de pessoas passando fome. Nós temos 800 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Ele ainda teve a pachorra de comparar um investimento tecnológico como se fosse um investimento inútil. Isso não toca na nossa consciência? Quando o cara quer fazer um foguete para ir pro espaço passear, ver se tem um lugar melhor para ele morar, ele não se toca que poderia melhorar a qualidade de vida, melhorando a qualidade do alimento, daquele, de emprego, da casa, da moradia? Não seria possível? Logo, o cara que tem 7,4 milhões de patrimônio e que já gastou mais com o cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma. Isso sim pra mim é hipocrisia. Falar mal do capital, mas ter esse patrimônio. E falar pra melhorar a qualidade de vida das pessoas usando o dinheiro das pessoas com ele mesmo. Nós, seres humanos, humanistas, temos que ficar indignados com a desigualdade. E o que dizer então, Lula, das pessoas que gastam R$1 bilhão do pagador de impostos somente em um ano com viagens? E essa apelação pro sentimento das pessoas só pra poder ganhar voto não é de agora. Se ao final do meu mandato, Se quando eu terminar esse mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, cada brasileiro tiver tomando café, almoçar e jantar, tiver almoçando e tiver jantando, terei cumprido a missão da minha vida. terei cumprido a missão da minha vida. Mais de 20 anos separam os dois vídeos. E basicamente a promessa não se cumpriu. Até mesmo porque ele continua usando as mesmas técnicas lá do passado que deram certo. Comprar as pessoas pela lábia. E vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. E eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha, sabe aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha, a gente mastigar aquilo, tomar uma cervejinha gelada? É tudo que o povo quer. E vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. E depois teve a cara de pau de dizer que não era muito bem assim picanha, era um bife de soja. Na verdade, eu não estou prometendo churrasco, que eu estou dizendo que a gente vai voltar. Ah, você não vai fazer churrasco no quintal, não? A gente vai voltar a recuperar a economia desse país para que o povo possa, sabe, no final de semana, convocar a família e comer um bife de soja, um pastel de caju, qualquer coisa. No fim das contas, entregou a abóbora. Uma abóbora. E não satisfeito, ele deu essa justificativa aqui sobre pessoas passarem fome no Brasil. E se nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer. E quem lembra quando ele disse que ele era contrário ter amigos no STF? Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica um ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. Não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. E além do Zanin, indicou também outro amigo, Flávio Dino, pro STF. Sim, esse aqui é o Flávio Dino. Eles são amigos desde quando o Flávio Dino era Isso era o que aconteceria se eu tivesse terminado essa frase, mas continuemos. Lembra que ele também disse isso? Vou fazer uma coisa pra você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Pra saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto assinar pra saber o que esse homem esconde por 100 anos. E agora eleito, adivinha? Adivinha? Ele meteu o sigilo de 100 anos em mais de 1.332 pedidos. É tanta mentira que eles contradiz toda hora. Eu, quando namorava, muito tempo atrás, no Luxemburgo, eu tinha uma garruchinha 22. Agora escuta. Quem é que quer comprar arma? É o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem pra ninguém. O cara até chegou a culpar o Bolsonaro pelos imóveis que foram perdidos lá no Alvorada. Só que adivinha, não tava perdido, tava lá. E ele encontrou, depois de 10 meses. E ele ama dizer que não é corrupto e que nunca roubou nada. Diga! Sabe o que eu roubei? E pra não falar, é o Nicolas que tá acusando ele, eu vou deixar o Antônio Palocci, ex-ministro do Lula, falar então. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento do qual já foi condenado. Eu, pessoalmente, levei pacotes de 50 mil reais, algumas vezes
ao presidente Lula. E não tem como brigar com a realidade. Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro na ação da Lava Jato. Depois da história você já sabe, né? Basicamente o STF descondenou o Lula. E aí tem gente que fala, a Lava Jato foi tudo uma maçã, tudo uma mentira, Lula é inocente. Não. Até mesmo porque já foram 25 bilhões que já retornaram aos cofres públicos de dinheiro desviado durante os governos petistas. Se teve devolução de dinheiro roubado, é porque alguém roubou. E depois de tudo isso, ele ainda tem a coragem de dizer isso. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. E o que eu quero mostrar nesse vídeo é que a mentira, ela tem poder. Obviamente não mais do que a verdade, mas ela também faz o seu estrago. Até mesmo porque, para pra pensar, num país com 220 milhões de pessoas, será que não tem ninguém melhor para dirigir o nosso país do que esse cara? Mas por que, afinal de contas, isso acontece? Porque as pessoas preferem mentiras que acalentam o coração e acalmam seus ouvidos do que verdades que confrontam, que algumas das vezes vão ser amargas e ruins aos ouvidos, mas que no final das contas vai fazer você enxergar a verdade. E por fim, deixar esse vídeo aqui que se tem um dia que minha alma foi lavada, foi esse dia. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. É proibido. O aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. It just moved away from the catheter. They always move. That's why I do it this way. E não ter vergonha. E não ter vergonha. E não ter vergonha. Nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. A gente fará aliança até com o diabo.